Olá, povo de Deus, quinta-feira da primeira semana da Quaresma, Cátedra de São Pedro, 22 de fevereiro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 1 a 4, e Mateus 16, de 13 a 19. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós. Cuidai dele não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. No início desta carta atribuída a Pedro, parece que ela se dirige às comunidades da Ásia Menor para os cristãos da diáspora por onde Paulo já tinha passado: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A carta tem duas partes que a maioria dos exegetas diz que foram escritas em épocas diferentes. Mas, no geral, podemos localizar o texto no contexto do final do primeiro século. Portanto, não pode ser de autoria de Pedro apóstolo, mas sim de um dos seus seguidores. Lendo a saudação do final da carta, temos a indicação de dois discípulos do apóstolo como possíveis autores: Silvano e Marcos. Temos hoje uma exortação que identifica Pedro como ancião, pois a palavra presbítero significa exatamente isso. Aquele que testemunhou os sofrimentos de Cristo e espera poder participar de sua glória também. O texto é uma parênese, ou seja, uma exortação feita às lideranças das comunidades, aqui identificadas como presbíteros e pastores. Essas recomendações aos pastores líderes das comunidades são de uma atualidade imensa. Serve de exame de consciência para todos os que exercem algum cargo de liderança nas comunidades, desde o Papa até o coordenador ou coordenadora de algum dos nossos grupos pastorais ou de movimentos. O anseio pelo dinheiro ou pelo poder são inimigos de um bom exercício de liderança na igreja. A liberdade para exercer qualquer função nas comunidades também é fundamental, pois ela tem que ser assumida com plena liberdade e nunca por coação. Pastores dinheiristas, autoritários, escravos da função, não servem para edificar o povo de Deus. O modelo para todos é o verdadeiro pastor de todos nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à recompensa, nada deve ser feito esperando efeitos imediatos, pois somente quando o pastor se manifestar, as lideranças receberão a coroa imperecível da glória. Mateus 16, 13, 19. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Nosso personagem protagonista hoje é Simão Pedro, nascido em Cafarnaum e pescador de profissão. Nestas condições se deu o encontro com Jesus de Nazaré,
encontro que provocou uma virada fundamental em sua vida. Essa experiência decisiva com Jesus o fez deixar o trabalho, a casa, a família, para assumir o seguimento do Senhor. Os evangelhos nos revelam Pedro como um homem de personalidade simples, espontânea e às vezes até ingênua. Foi escolhido por Jesus como primeiro no grupo dos 12. A festa que hoje celebramos destaca sua missão de mestre e de pastor. Por isso a chamamos de Cátedra de Pedro, missão conferida a Pedro por Cristo. De Simão passa a ser Pedro, de Pedro a ser pedra, como uma metáfora em relação à edificação da igreja. Antes da profissão de fé de Pedro, Jesus tinha perguntado aos discípulos o que o povo andava dizendo sobre ele. Pela resposta dos discípulos, fica claro que o povo ainda não reconhecia em Jesus o verdadeiro Messias, o Filho de Deus. Mas o que mais interessava a Jesus era mesmo saber o que os seus discípulos tinham entendido ser ele. Pergunta-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Ora, por diversas vezes os discípulos também tinham titubeado, tinham se manifestado como quem não havia entendido bem as ações de Jesus. Por isso, essa pergunta direta e a queima-roupa tinha muito sentido. E aqui é a ocasião para Pedro fazer a sua profissão de fé, respondendo em nome dos 12. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E esse testemunho de Pedro é central na continuidade do grupo dos discípulos, de acordo com o Evangelho de Mateus. Jesus reconhece a grandeza do testemunho de Pedro e diz: és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, tudo que ligares na terra ficará ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É certo que o poder de Pedro de abrir e fechar, de ligar e desligar, que lhe é dado aqui no capítulo 16, é também atribuído a toda a comunidade no capítulo 18, ou a todos os discípulos em João 20, 23. Trata-se de um poder exercido em comunidade, isto é, o poder de Pedro não é de um déspota, aquele que o exerce isoladamente, mas sim em igreja. Nesta festa da Cátedra de Pedro, celebrada desde o século IV, vemos o destaque que a igreja primitiva deu a esse discípulo de Jesus e que chegou até nós. Pedro é apresentado com o encargo de pastor do rebanho eclesial, isto é, a responsabilidade pastoral sobre o conjunto dos cristãos. Porém, como diz hoje o nosso texto, Pedro também é lembrado como a testemunha por excelência, um mártir. Eu que sou testemunha dos sofrimentos do Cristo, diz Pedro. Testemunha, em grego, é mártir. Um beijo no seu coração.